Louvo a Deus pela sua vida, louvo ao Senhor dos Exércitos pelo seu físico, louvo ao Senhor dos Exércitos pelo seu café, pelo seu almoço, pelo seu jantar e principalmente pela proteção que Ele nos deu durante toda a noite. Quantas pessoas foram dormir ontem e hoje só se deu o anúncio que Jesus voltou para elas. E aqui estamos para engrandecer e enaltecer o nome do Senhor dos Exércitos. Bom dia na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês estão bem? Eu estou bem pela misericórdia do Altíssimo. Porque o nosso Deus, Ele é tremendo. Ele é glorioso. Não duvide dos cuidados, do amor que Ele tem por cada uma de nós. Ele zela por ti e pela tua família. Neste dia 5/3/2026, eu quero aqui estar trazendo um tema pedido, que ontem, pela graça de Deus, me foi pedido, e quando eu finalizei a oração com uma das pessoas, ela me pediu que falasse um pouco mais desse tema. Se você não quiser ouvir, você tem a liberdade de passar, de excluir. Mas se você quiser ouvir, à luz da palavra de Deus, você vai se identificar ou vai conhecer alguém que passou por isso. Minhas irmãs, sabemos que há céus e inferno, sabemos que há luz e trevas. E as trevas estão empenhadamente trabalhando arduamente para tirar da cabeça do ser humano que o diabo com seus demônios não existe. Eu não estou abrindo ínfes para o diabo, mas ele tem parte de influência aqui na terra, porque muitos dão e são adeptos dele. E hoje nós iremos falar, como a minha irmã em Cristo nos pediu, e a gente foi buscar respaldo bíblico, já mencionei aqui outras vezes, mas hoje eu quero trazer um pouquinho mais de qualidade para este pão de hoje. Como desfazer e como identificar se eu ou a minha família ou alguém dos meus está debaixo de uma bruxaria. Lembrando que bruxaria, ela é diferente de feitiçaria. No passado a gente estudou demonologia e lá eles têm os degraus. Então bruxaria não é igual a feitiçaria. Amém? E a pergunta foi, em bruxaria ou macumba pega em crente? E eu respondi sim. Dependendo da vida do crente, a macumba ou a bruxaria, ela tem um portal certo para adentrar na vida do crente. No Salmo 109, que é um salmo usado para desfazer bruxaria ou feitiçaria, eu já usei ele, Deus me ordenou, para desfazer bruxaria contra o meu próprio filho. Uma outra vez eu trago aqui como foi. E para honra e glória de Jesus, hoje ele está bem e vai ficar melhor. Oração por proteção contra os inimigos. Os inimigos aqui são invisíveis, como bem citou o rei Davi para o cantor Mó. Ele não estava falando dos inimigos visíveis que os olhos naturais viam, mas dos invisíveis. E o verso-chave desse Salmo 109 é o 28 em diante, que diz assim: amaldiçoe eles, mas abençoa. Tu, quando se levantarem, fique confundidos, e alegre-se o teu servo. Vista-se os meus adversários de vergonha, e cubra-se os meus adversários de vergonha. Cubra-se com a sua própria confusão.
como uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, dizendo Davi, louvarei entre a multidão, pois se porá à direita do pobre, para o livrar dos que o condena a alma. Porque vamos falar aqui da bruxaria. A bruxaria, ela é arriada, irmãos, pelo mundo das trevas para aprisionar a alma do ser humano a alguma coisa na terra. Por exemplo, uma alma aprisionada, ela não tem alegria, nem contentamento e nem se conserta nunca na presença de Deus. Ela pode ir ao culto, ela pode sentir, ela pode chorar, ela pode levantar a mãozinha, mas a alma dela continua presa. Por quê? Porque aquela alma, por algum motivo, alguém aprisionou-la no mundo espiritual, dentro de um vidro, debaixo de uma pedra, dentro de um tronco de madeira, dentro de um papel. Amarra aquele papel e põe no congelador. Então a alma fica presa. Eu não sei se vocês já conheceram alguém que falou assim, eu tenho a sensação que eu estou com os braços amarrados. Porque com certeza tem que identificar a fundo que aquela pessoa teve a sua alma ou seu corpo como conferência na bruxaria. E onde entra a bruxaria, que às vezes são enviadas para os crentes? Quando o crente tem uma legalidade. Por exemplo, você é crente, você serve a Deus, mas dentro de mim, dentro de você, tem algo que ainda é uma fraqueza que a gente tem que lidar. E o inimigo sabe daquela sua fraqueza. Por exemplo, vou citar aqui 2 nomes fictícios. A irmã Severina, ela é cristã, ela é do ciclo de oração, ela é uma boa mulher, uma boa dona de casa, só que ainda ela não teve força para se libertar, digamos aqui, do dominó. É um joguinho que aparentemente não faz mal e ela joga. E o inimigo vai pegar isso como arma. Porque jogo, tudo que é de azar, pertence às trevas. E vai atuar no mundo espiritual com essa arma de jogo para aprisionar as finanças da irmã Severina. E ela começa a ter percas de eletrodomésticos, ela começa a ter perca de recursos, ela começa a gastar excessivamente no seu cartão de crédito, ela começa a fazer as compras mensais e não rende, ela começa a ter prejuízo na conta de energia. Por quê? Porque tem uma legalidade no mundo espiritual que é de perca, bruxaria ou feitiçaria. Outro sinal aqui que você vai identificar se tem pessoas ou você foi vítima de um feitiço ou de uma bruxaria, é pesadelos, é sonhos consecutivos com pesadelos, com lugares, com cachoeira, com cemitério, com casas velhas. Agora não adianta você ter esses sonhos, você saber que sobre você é uma bruxaria e você não fechar a legalidade. Porque vai continuar aberta, o diabo vai continuar recebendo e você vai continuar tendo prejuízo. Então se identificou, larga, pede misericórdia a Deus e se conserta. Então você vai ter pesadelos, aí começa o quê? Sentir cheiro ao seu redor, como cheiro de podridão, cheiro de sangue, cheiro de frutas podres. Geralmente é mais cheiro de cigarro, de bebidas, de perfume. Por quê? Porque essa bruxaria, ela é para atrapalhar ou confundir o seu sono, principalmente, e a sua vida sentimental e dos teus. Isso mesmo. Terceiro ponto que você identifica, que muitas das vezes, irmãos, no passado abrimos portais e não lembramos como fazer nome em árvore, como abrir bananeira, como pendurar boneco de ponta cabeça com os nomes,
como pegar o nome da pessoa que você quer colocar dentro de um alho e queimar. Tudo isso são oferendas ao mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é lei. O que você plantar lá, ele não vai entender que é uma brincadeira. Para ele, é uma lei. Então, quando a bruxaria é contra a sua saúde física, preste atenção, você vai começar a ter dores de cabeça constante em determinado horário. Isso mesmo. Por exemplo, se levanta com bem-estar maravilhoso. Quando vai dando, às vezes, meio-dia, você vai bocejando, a cabeça vai começando a doer, como se fosse labirintite. Ou, às vezes, 4 da tarde, no mais tardar 7 da noite. Tem os horários específicos. Aí, as dores de cabeça sempre caminham para dor nos olhos. E você vai identificando e ficando com os olhos pesados e doendo. Aí, qual é aqui o sinal? Não ler a Bíblia, não se concentrar na palavra, no raciocínio espiritual e não orar. Ele trabalha incessantemente. Ele não tem pressa para destruir as nossas vidas, mas nós temos que usar as armas espirituais. Temos que nos consagrar, temos que nos identificar, deixarmos de ser leigo, que o mundo espiritual, depois que eu estou na graça, estou debaixo do sangue. E as legalidades que tu abriu? E no mundo, que aqueles são teus inimigos, estão pensando que eles param nada. Se você não tiver consertado 24 horas, eles vêm e arrasam com a gente. Outro ponto é mudança de comportamento repentino. Isso aqui aconteceu comigo. Não faz muito tempo eu estava numa ânsia de comportamento. Meu Deus, meus filhos que me aturem. Chegava aqui, eu estava no casco. 3 dias desse jeito. Até comentei com uma obreira. Eu digo, isso não é normal. Aí chegou um sábado. Peguei minha harpa cristã, comecei a adorar. Eu digo, Senhor Jesus, eu sei que tem porcaria riada com meu nome. E quero, em nome de Jesus, que o Senhor me mostre e tire essa espada maligna da minha cabeça. Porque eu não tenho essa irritabilidade. E quando eu agachei meus joelhos, o Senhor Jesus disse, tem 3 bocas trabalhando contra ti. Não faz, não ajuda, mas o foco é te matar. Principalmente espiritual. Repreendi pelo sangue de Jesus Cristo. Entrei em comunhão com Cristo e Deus tirou. Não vou revelar nome porque Deus não me autorizou. Então, se a sua mudança repentinamente comportamental está diferente, identifica e ora e pede a Deus discernimento. Aí, 5º, saúde mental. A saúde mental. A pessoa fica muitas das vezes aleatória sem entender nada. Olhos vidrados, boca aberta, abobado. E você leva para médico, leva para psiquiatra. Claro que tem casos e casos, irmãos. Eu estou falando aqui do mundo espiritual, dos efeitos que os nossos inimigos invisíveis, chamados demônios e espíritos, que usa na bruxaria e na feitiçaria, que arrecada bilhões anualmente. Porque tem pessoas que proporcionam para isso. Então você vai ver muitas das vezes uma pessoa que era saudável, estudiosa, começa a se relaxar, começa a não falar palavras conexo, fica desconexado do mundo e você diz, será que essa pessoa está com depressão? O primeiro sintoma que a pessoa nunca teve depressão, começa a ter ápice de loucuras. Se não for diagnosticado pela ciência, pode orar que é macumba. E o último sintoma é a perca dos movimentos físicos. Por exemplo, uma mulher ou um homem foi amante muitos anos e um dos cônjuges não queria mais e soube. Ela pega a sua fotografia, pega uma boneca de pano, coloca seu nome completinho, coloca na mão de um bruxo
de alta patente, cobre com sangue e você começa a sentir dores na articulação, dores no joelho. Eu já vi pessoa em cadeiras de roda, parada, e o médico não diagnosticava. E isso, irmãos, o inimigo ganha anual, mensal ou semanal, para ir repetindo até o ser humano chegar a óbito. É sério. O mundo espiritual, libertação é coisa séria. Eu já fui chamada pela misericórdia de Deus para ir orar em um salão de beleza, onde foi deixada uma feitiçaria atrás de um quadro na parede desse salão, onde os donos davam assistência ao melhor aos seus clientes e não parava ninguém. E ele começou a sentir um cheiro de coisa fedida, como enxofre. Chegamos lá, oramos, porque isso leva tempo. E Deus mostrou que não era no solo, que a gente pensava que era no solo. E tinha aquele quadro ali estranhíssimo que ele tinha ganhado. E cuidado com o presente. Cuidado com o presente. Antes de você postar suas fotos, consagre. Diga: Jesus, me cobre com o teu sangue. Que os olhos que vão olhar ou curtir minhas fotos sejam de qualidade do Senhor, que venha do céu. Porque ninguém está livre, irmãos, do mundo espiritual, da maldade do ser humano usado pelo diabo. Ninguém está livre. Nem todo mundo tem o seu pensamento. Nem todo mundo quer ver ninguém bem. Mas quando Deus nos dá armas para identificar, Deus liberta, Deus cura, Deus desfaz. E você passa a viver com qualidade para a glória do Senhor Jesus Cristo. E se a gente for falar aqui, são mais de 25 sintomas, que o link vai ficar muito grande e você não vai ter paciência para ouvir. Aí também aqui tem ânsia de vômito, tem queda de cabelo, tem ferida corporal, coceira na genitália, como é que diz, outro jeito aqui sim, tem as que é feita com comida também, que trai outras reações, vela trai outras reações, mas vai ficar para uma outra oportunidade em nome de Jesus. Lembrando que se você crer, identificar, você repreende pelo sangue de Jesus, consagra o seu corpo, consagra a sua casa, consagra os seus filhos, consagra as suas portas e cuidado com comida, cuidado com presente, cuidado com quem te abraça, porque o inimigo ele não está para brincadeira, ele quer destruir. Consagra a sua saúde mental, espiritual, corporal e financeira, em nome de Jesus, amém? Os aniversariantes do dia de hoje, que Deus abençoe sua vida. Clama a mim, responde-te e anunciarei coisas grandes. Seja curado, liberto e alcançado pelo sangue do Cordeiro de Deus, que reina para todos sempre. O inimigo só reina com as suas obras, enquanto Deus não é convocado e chamado para operar milagres e libertação. Fique na paz do nosso Deus e vamos nos aleluia.